aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Filipão, mais um episódio indo ao ar. A gente tava falando aqui nos bastidores, né? 80 e pouco, né? Eu acho que é, 89, passou 90. de 2 anos, né, cara? Imagina, você lembra lá atrás, quando a gente começou? Eu tava vendo um dia desses uns cortes que o diretor fazia pra gente, aquelas caricaturas horrorosas. É verdade, a gente começou como caricatura, né? Muito bom. Rapaz, graças a Deus as coisas vão evoluindo, né? Evoluíram, crescendo, ganhando seriedade. Ganhando seriedade, vindo projetos novos. Aprendendo muito aqui todo dia. É verdade. Tem sido bênção demais. Graças a Deus. E vamos pra mais bênçãos hoje. Olha, hoje eu sou o milagre. Olha isso, tem até um livro ali já que já. Vamos conhecer isso aí. Vamos conhecer. O episódio de hoje a gente vai tratar de histórias de pessoas que têm sonhos. Isso. Que têm visões. É profeta. Vamos falar de negócios também, óbvio. Por favor, Mas vamos falar de mistérios. Hoje é dia de mistério, né? Hoje é dia de mistério. Quem tá com a gente hoje? Para de fazer mistério, velho. Pronto, para de fazer mistério. Vocês adoram ficar segurando. Não, já tá aí no thumbnail. Pronto. Emerson e Elaine. Prazer tá aqui, vocês fazerem parte desse projeto, que é o Pode Vir Crente. Obviamente, vocês só estão aqui porque o nosso diretor falou de vocês. Falou assim, não, porque não sei o que vocês precisam se conectar com eles, que não sei o que, olha o livro deles aqui, eu sou o milagre. Eu falei, opa, peraí. Porra, eu sou um milagre, tu já tu vai contar a história do livro que tava contando nos bastidores. Entendeu? Então, assim, prazer vocês estarem aqui e a gente quer... Como é que começa? Como é que é a pergunta-chave? Primeira pergunta. Não, mas... Bom, se apresente, por favor. Pronto. Legal, gente. Que prazer, né? Que honra. Acho que nem Salomão, com toda a sua glória, teve... Já começou. Rapaz, ele conhece. Tem mistério. É outra parada, né, Lene? Sim. Quero agradecer, Eric, quero agradecer, Felipe, pelo convite, né, pra gente estar aqui participando. Tem que estreitar os laços, cara. A gente tá aqui no estúdio, várias pessoas gravam aqui, a gente foi um dos graças, tivemos a honra de ser um dos primeiros a começar a gravar aqui no estúdio, e Flávio sempre generoso, né? Assim, sempre, não, vocês têm que se conectar, porque ele tá aqui, né? Então ele vai vendo as pessoas, mas não, você precisa se conectar. Ele já tá falando de vocês, há muito tempo. Verdade. Não, mas vai chegar no momento certo, porque Deus tem um tempo, um modo certo de fazer as coisas. Então, meu nome é Emerson Neri, eu tenho uma empresa, né, junto com o amor da minha vida, Dona Elaine, e também faço parte aí, Deus me deu essa missão, né, de compartilhar histórias de superação, que é outro projeto que eu também faço junto com a Elaine. Que é um podcast. Olha aí, hoje é um collab. Hoje é um collab. Que é o Eu Sou um Milagre, né, meu amor? Se apresenta também. Isso aí, ele me chama de Dona Elaine, desde que a gente começou a apresentar aí o podcast, pegou, todo mundo me chama de Dona Elaine. É isso aí. Aí, eu sou um milagre. É verdade. Essa aqui é a nossa missão, né? Então nós temos, como aqui é um podcast de empreendedorismo, nós temos a nossa empresa, onde Deus nos abençoa, capta o recurso, e o Eu Sou Milagre é a missão, é aquilo que Deus deu pra gente fazer, Deus dá a nossa mão pra gente fazer, porque a nossa vida foi transformada através de testemunhos. Então a gente hoje compartilha testemunhos. Então vocês trazem pessoas para falar dos seus testemunhos no podcast. Isso, exatamente. Mas o podcast veio a partir do livro. Como é que foi essa história aí? Que você já falou que começou agora, gravou já uns 3 ou 4 episódios? Aqui na temporada Rio de Janeiro. Opa, calma aí. Olha aí, ó. Aqui na temporada Rio de Janeiro, que nós gravávamos em São Paulo, hoje a gente deve estar com 132, mais ou menos, episódios gravados. Rapaz! Muito e aqui no Rio a gente tem, assim, Deus tem surpreendido a gente com as histórias que tem chegado, porque a gente tá tendo um crescimento muito grande na rede social depois que a gente vê que é um cumprimento de promessa. Olha, daqui a pouquinho. Isso aí, vamos saber entender. Como assim? Você tem um sotaque do Rio que você já são. Temporada do Rio de Janeiro, conta essa história direito. Vamos ouvir isso aí. Vamos falar um pouquinho, vamos lá. Eu e a Elaine, a gente já era empreendedor, só que eu também, a gente tinha eu tinha um passado já na igreja, mas eu havia me desviado. Passei aí pelo Vale da Sombra da Morte. Olha aí.
E nessa minha... Felipe sabe o que é isso? Eric nunca desviou. Nunca desviei. Olha só que bênção, irmão. Crente 2022. 2021. É isso aí, não vai se desviar. Não, tá podendo não, essas não, palavras. é isso aí. E nessa minha saída, eu acabei encontrando o amor da minha vida, né, Dani? Olha aí. Olha. Tá vendo? Nem tudo foi ruim. E aí um palmeirense... Na verdade, ela veio te salvar, na verdade. um corintiano se apaixona pela palmeirense. Nunca mais foi assistir jogo de futebol. Pior que não, agora a gente vai junto, cara. Você acredita? Ela vai na arena comigo, leva ela no Allianz, é Pronto. loucura, é uma Oh, que coisa legal. doida. Só Jesus mesmo, né? Só Jesus. E o engraçado é que a Elaine, ela vinha de uma outra filosofia, né, mano? Sim. Eu nasci numa família que seguia a filosofia budista, né? Não conhecia Jesus de ouvir falar, mas nunca tinha tido nenhuma experiência. Isso veio de família. Família. É interessante ouvir isso, até fazer um paralelo aqui, porque a gente não conhece muitas pessoas que vivem isso como fé, né? E aí ouvir isso de você como... óbvio, no teu caso, budismo, mas de outras religiões de uma forma mais ampla, alguém que vem de berço. Porque não passou. Porque uma coisa é você... eu encontrei um amigo, eu vi na internet, eu fiquei curioso agora, por falar um com tema. né? Não, eu só nunca conheci outra coisa senão o budismo. Legal. E aí, pra pessoa sair daquela tradição familiar, né? E conhecer outras Como coisas... que foi isso? Eu tô interessado em saber. Sim. Tô Nós curioso. tínhamos um acordo, né? Onde um não ia interferir na fé do outro. Mas ele estava afastado, ele falava de Jesus mesmo Falava. afastado? Falava. Perdi o Aí tema. ele, quando conheceu ela, falou assim, vou até virar budista. O corpo já tinha, né? O corpo já tinha. Mas na verdade eu nunca perdi o temor. E eu sempre usava uma frase. Pode falar? Pode falar. Posso falar? Pode. Eu falava assim, se Jesus voltar hoje, eu vou pro inferno. Eita. Porque eu Tinha plena consciência. sabia o que eu tava fazendo. E eu não entendia, Sim. porque a minha fé era baseada na lei de causa e efeito. Pra mim, eu não tava fazendo mal pra ninguém. Pra ninguém. Sim. Tá namorando, né? Sim. Uma pessoa não entendia a questão de adultério, nada disso, Uhum. né? E Como é que foi essa história aí? Como é que você foi? Isso é uma- Como é que me- passou isso para você? E você começou a entender? foi os de repente de Deus, né? Teve um dia que ele foi num culto e eu me convidei. Ele falou, mas eu Vou não tô também. te chamando. Ele falou, não, mas eu vou. Tava afastado, mas ia de vez em quando. Eu não Isso. conseguia ficar 3 meses sem ir num culto. 3 meses de pecado, eu falei, eu preciso ir lá me limpar. Você tá acabando comigo, Eric. Mas é isso mesmo. Exatamente isso. E nós chegamos numa igreja pequena, próximo da minha casa. Haviam ali umas 3 pessoas que me conheciam, porque trabalhavam na mesma empresa que eu prestava serviço, mas eu não sabia que eu ia, não haviam me convidado, nada disso. E a igreja estava muito cheia. Tem quantos anos isso? 11 anos. Foi em 2014, vai fazer agora 12 anos no final do ano. E era uma festividade, era uma semana de avivamento na igreja. Então todo dia glória. tinha um Tá vendo? culto. Imagina um budista dentro de um culto de avivamento. Eu fiquei completamente perdida. Os olhos assim, né? O que tá acontecendo aqui? Porque Pô, eram falando língua estranha. intercessores por todo lado e aquela... não é barulheira, mas Sim. pro contexto que eu vivia, Sim. era uma agitação fora do normal. Né? Sim, com certeza. Sem sombra de dúvida. E do nada, um dos pregadores da noite vira por mão aqui e fala, você. Aí, meu irmão, eu pensei Ele que olhou minha pra vida ia trás. passar no telão, assim. É hoje. Agora Ele lascou olhou tudo. para trás, nós estávamos no último banco, falou, Não tem mais ninguém. é você mesmo que tá aí de camisa preta. Pega na mão dela. Deus já enxerga vocês como um casal e entrega uma chave hoje na mão de vocês. Eita. Eu entrei perdida, saí perdida e meia, né? Procurando a chave. O que é chave? Aonde é que a gente vai pegar essa chave? Que negócio é esse, Falei, o chave? que aconteceu? Porque até hoje, tudo que eu vi, pra mim, parecia montagem. Sim. Quem contou pra ele da minha vida? E aí ele foi me explicar sobre a ação do Espírito Santo. Que legal. Aí vocês ficaram nessa igreja? Não. Não? Voltamos mais uma vez. Que foi quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus na segunda vez que eu pisei numa igreja. Tinha uma pessoa... Então a primeira vez foi o susto, só. É. E aí tinha uma menina de uns 15 anos pregando e quando ela fez o apelo, a Elaine foi pra frente. Caraca. Foi algo muito louco. Só que E assim... você votou também nesse dia, não?
Não, então, na Ele verdade... ele tava na carência foi um ainda. processo, foi um processo, as coisas, a transformação não foi... Não existe, Sim. duvide de qualquer coisa que se transforma muito rápido. A transformação é um processo, entendeu? Então, a gente tinha, ela saindo do budismo, que era uma coisa totalmente zen, aí ela vai para uma igreja extremamente pentecostal. Aí, só que aí tinha uma outra igreja perto, que era mais o meio do caminho. Presbiteriana. Não nem tanto. Era mais ou menos uma batista. Tá. E aí eu falei assim, Elaine, ó, tem feijoada e tem o leitinho. O que você escolher, pra mim eu tô de boa. Porque se você quiser ir na igreja mais tranquila, eu vou me adaptar com você. Nós fomos, só que não existia transformação. Então, muitas vezes, a gente começou a frequentar, começou a ter o conflito interno, né, daquilo que você está fazendo, mas não tinha transformação. Então, depois do Covid, é que realmente as coisas começaram a se alinhar para que nós dois começássemos a caminhar junto. Foi um processo. Foi um processo. Então, eu lembro que nesse período, a gente encontrou muita liberdade para bebida, porque eu não tinha essa liberdade. Só que ela já vinha de uma família que, né, ela conta que desde muito pequeno era comum beber e tal, com o pai, assim, nada... E aí eu não soube administrar essa liberdade. Então eu fui pro fundo do poço. Assim, eu lembro tem uma coisa que me marca muito, é que eu tinha divorciado, então a Elaine já era um outro relacionamento, e eu ficava com a minha filha a cada 15 dias, uma semana, e eu lembro que no caminho, né, eu pegar minha filha até chegar em casa, a gente parou nos bares, e eu bebi tanto que quando eu cheguei em casa, ela desceu do carro, deu a volta e falou assim, me leva de volta para casa da minha mãe. Então isso foi um choque muito grande para mim. Isso representa um pouco do que está no livro aqui que a gente vai falar. Porque foi o fundo do poço. O álcool me levou no fundo do poço. E sem querer, ela também potencializou muito. Então não existia um freio. Quando você tem uma pessoa que vai, mas o outro segura, aí beleza. Mas a gente era caminhão sem freio na descida, entendeu? Então a gente gostava muito, a gente sempre conversou muito, né, Elaine? Então a gente tinha a nossa sexta-feira da resenha, a gente saía para um bar, a gente começou, ela foi mãe muito cedo, e eu também preso dentro de uma religião, e aí a gente vai falar sobre religião, né? Então, com mais de 35 anos, a gente começou a fazer coisas que era comum fazer com 16. Com jovenzinho. Entendeu? Então, e aí começou depois um processo de transformação mesmo. Que não era aquele momento que ela foi na igreja naquela primeira vez. Ali ela, na verdade, foi impactada de alguma forma, ficou reflexiva, né? Isso. E aí você fica meio... A gente passou a frequentar essa igreja que ele comentou, que era mais tranquila. Ali depois veio todo o processo dele ele se divorciou, nós nos casamos, eu me batizei. E até chegar nesse ponto ali do Covid, foram quase 7 anos, né? Que a gente 2014, ficava assim... o Covid foi 2020. Isso. 6 anos. Então, era aquela questão do crente Raimundo, né? Um pé da igreja, o outro no mundo. Sim. Então, ia pro culto, saía do culto, ia almoçar e tomar cerveja. Sim. E isso começou a impactar, principalmente comigo, na minha profissão. Eu tocava altos projetos. E o álcool, ele foi manchando a minha imagem, sabe? Caramba. Então, aos poucos, isso foi pegando muito mal pra mim nessa época. Foi sendo uma armadilha. Trouxe prejuízo? Cara, financeiro não, mas perdi oportunidades. Perdi oportunidades por conta do álcool. E quando foi a virada? Falei assim, não, cara, não dá mais, chega. Eu lembro assim, a gente veio aqui pro Rio, nós viemos fazer uma viagem aqui para Arraial do Cabo. E nessa viagem a gente tinha pego lá uma casa grande para que chamasse assim os filhos, né, para estar junto com a gente. Só que ninguém quis vir, né? Então a gente já entende que Deus estava num processo aí com a gente. E aí a gente já tava aqui. Eu liguei para um amigo meu de São Paulo e falei assim, cara, é só vir. Ele falou, é só ir. Eu falei, pode vir. Aí ele veio e nós, no passeio, eu bebendo muito naquele dia, muito, muito mesmo. E ele foi um cara, assim, que cuidou de mim aquele dia, sabe?
Cuidou de mim, porque quando eu cheguei ainda fui beber mais, então assim, a ponto de não conseguir colocar uma lata de cerveja em cima da mesa, assim. E ele cuidou muito de mim. E aí no outro dia, aí eu já tô falando do livro, tá? Sim. No outro dia ele pegou e falou assim, poxa, eu era igualzinho você. Eu falei, não, cara, você é crente, né? Não, eu e a minha esposa, e aí eles começaram a contar as histórias dele. Naquele dia, eu enxerguei que tinha uma saída. Naquele dia eu enxerguei que tinha uma saída. Porque até então não era uma reflexão que você fazia ali. Não. De onde você estava, né? Eu não conseguia enxergar que eu ia conseguir sair desse abismo que eu estava, entendeu? E, na verdade, a gente não reconhecia. É isso que eu falo, não existe essa reflexão de reconhecer que você é dependente de uma substância e que você não tem mais o controle sobre ela. Então, é escravo. Exatamente. Aí você... Porque o álcool, ele, pelo menos no meu caso, foi passado de pai para filho. Era comum na minha família. Sim. Almoços de família, festa, velório, o jogo, o time ganhou, o time perdeu, tudo vira motivo para beber. Então, é uma coisa que é completamente aberta e liberal. E até você reconhecer que você é dependente disso, é difícil. E aí, quando junta essa história do Eduardo me falando, ele mostrando que ele estava num caminho pior que o meu, e junta essa frase da minha filha, eu falo, cara, tem que mudar. E aí a gente, nesse estágio, a gente mudou, né? A gente foi para uma outra cidade, lá em Barueri, e a gente começou a frequentar uma outra igreja, que já era uma igreja que já começou a me apertar, entendeu? Mas me apertava não no sentido de doutrina, mas no pensamento. Eu lembro que eu cheguei lá, o pastor, ele pegou, ele fez uma série de mensagens que chamava a desfragmentação, nós estamos aqui do TI, né? A desfragmentação da mente. Então não é só você apagar, você precisa tirar aquele buraco que ficou onde você apagou, né? Então é a desfragmentação. E foi uma série de mensagens, cara, que eu comecei a consumir, assim, e tinha mensagens que ele pregava que eu falava assim, eu assistia 6, 7 vezes a mesma mensagem. Ali tu começou a se transformar. Ali começa tanto eu quanto ela. Então, e aí vai evoluindo, a gente começa a servir, então existe uma grande, assim, um fato principal foi o servir, porque a gente ficou na frente da igreja, e aí no culto de quarta-feira chegava 800, era uma igreja grande, umas 800 pessoas. E aí eu falava assim, cara, eu tô aqui e eu não sei onde essas 800 pessoas moram, né? E se eu for dentro do bar, o cara vai me ver na porta da igreja agora começa dentro. Cara, constrangimento, né? Caramba. Então, Carrinho cheio de bebida no mercado. Não dá, né? você não sabe mais onde as pessoas fazem compra. Cara, começou... O Espírito Santo, ele tem várias maneiras de trabalhar. Sim, total. Imagina, tu entrando no mercado assim, caraca, vou botar uma cerveja aqui, se alguém me ver. Mas eu vivi isso também na época de... Né, é o que você falou, é um momento de transformação, né? Eu também vivi isso, por exemplo, pegar um vinho ali, um vinhozinho, nada a ver. E aí existe até a discussão eventual, mas o vinho não tem nada a ver, mas não é isso. É isso que ele tá falando. Ele fala assim, cara, mas espera, eu tô servindo, eu tô sendo referência, eu tô ajudando outras pessoas. Não é que aquilo tem um lado de dependência que você não quer, né? Pô, agora eu reconheço, eu não quero nem chegar perto. Mas tem o outro lado também, que é, cara, será que eu tô sendo uma boa referência? Mas é que existem pessoas que têm o controle. No nosso caso, nós não tínhamos. Então, assim, não tô... A gente sempre deixa isso muito claro. Sim. É certo, é errado, o crente pode, não pode. Cara, não é essa a questão. Mas existem pessoas que não têm o controle. Sim, é verdade. Então, isso também é bíblico, né? Sim. O excesso é a questão do pecado. Então, já que a gente não tem controle, evita. Teve uma vez até num restaurante, veio uma carne com molho com vinho, ele falou, não vou comer. Eu tinha pedido, era um prato assim, era um bacana, final de evento, né? Era um prato bacana. Mas na hora que eu pus, eu senti o gosto do vinho, eu falei, não vou comer. Então eu comecei a evitar. E é engraçado isso fala de transformação. Fala de transformação. É engraçado porque quando você se posiciona, Deus muda a sua geografia, né? Então, assim, aqueles amigos que eu tinha, não batia mais, cara. Não tinha como. Verdade. Então, eu comecei a ter um outro relacionamento. E foi engraçado que, assim, o pastor ele deu uma orientação. Ele falou assim, pô, vem aqui na igreja aqui, ó, você vê, tem um monte de diácono, um monte de gente tá servindo.
Pô, leva ele na tua casa, faz, né? Ele soltou no ar, assim, leva na tua casa, paga uma pizza. E a gente pegou isso como uma orientação e começou a fazer. E tinha um cara lá na igreja que eu frequentava, esse cara andava muito esquisito, assim, ele andava meio se arrastando, sabe? Ele andava meio... E você olhava, ele dirigia carro, ele tinha 3 filhos, uma mulher, assim, bonita. Aí, Toca teclado. Toca teclado, né? Eu vi, assim, a mão dele meio, né, com um pouco de dificuldade, mas tocava teclado. Eu falei, cara, o que aconteceu com esse cara? Eu sempre tive uma curiosidade de saber o que aconteceu com ele. E uma vez a gente chamou essa família para ir lá em casa. Quando eles chegaram, a gente começou a conversar e tal. E aí eu tomei coragem. Te perguntar. Falei, Samuel, o que aconteceu com você, cara? Ele falou assim, Emerson, quando eu tinha 12 anos de idade, eu sofri um acidente que me deixou tetraplégico. Eita. Aí eu falei, cara, mas aí eu falei assim, não, mas é paralítico. Ele falou, não, tetraplégico. Eu falei assim, mas como que você anda? Ele falou assim, então, vou te contar. E quando ele começou a contar a história de todo o processo que teve, assim, ele recebeu um diagnóstico de um médico muito top, com cadeira na USP, um cara referência. O cara falou assim, ele vai ficar vegetando. Então teve o apoio familiar, né? A família abraçou ele, teve o tratamento na ACD, teve a fé, foi um combo de coisas que foram fazendo ele evoluir. Ele falou que ele deitava para dormir, a orelha dobrava, cara, ele não conseguia fazer assim, ó, para desdobrar a orelha. Ele não falava, porque ele precisou fazer uma traqueostomia. Então eles comunicavam por... um era assim, dois era não. Então esse cara... Aí eu falo, cara, mas... como que... Chegou nisso, né? Como você tá aqui e tal? E ele foi falando, eu falei assim, no final, eu falei assim, Samuel, quem conhece a tua história? Aí ele falou, quem me pergunta? Aí eu falei, não. Não. Falei, você não pode ficar aqui. Quando eu olhei, a gente estava numa mesa, um casal de um lado, o outro casal do outro lado. Eu falei, cara, isso é um podcast. É verdade. Eu falei assim, a gente precisa compartilhar isso aqui, cara. Isso aí. Então, aquele dia, nasceu o Seu Milagre. Aí eu falei, Deus, eu entendi. Beleza, eu tenho que compartilhar a história de superação. Como que eu vou fazer isso? Aí Deus falou, o Espírito Santo falou assim, você lembra como o Eduardo te contou lá em Arraial do Cabo? Ele não falou assim, cara, você tem que voltar pra igreja. Ele não pôs a Bíblia assim... Ele falou assim, ele só contou a história. Então, ali eu já tinha como fazer e a gente seguiu. E tinha uma frase... E aí você fica muito louco, né? Porque assim, ó, olha toda a estrutura que nós temos aqui de câmera aqui no Estúdio Podcast. Quando eu comecei a colocar isso no papel, eu vi que eu não ia conseguir chegar. E aí a gente pega boas referências também, e nem sempre essas boas referências estão no púlpito pregando. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que fala assim, faça o melhor com aquilo que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. E aí, o que eu tinha? Eu tinha um Wi-Fi, eu tinha um celular e uma conta no Instagram. E eu falei, vou começar com lives. E a gente começou a fazer lives. E aí fica a chave, cara, porque às vezes no começo no começo do episódio, você falou assim sobre sonhos, né? Sim. Cara, as coisas só vão acontecer quando você começar a se movimentar, entendeu? Porque se eu ficasse fazendo aquelas contas, ficasse eu não ia só chegar, no sonho, né? Ficava legal. Eu não ia conseguir chegar, entendeu? Verdade. E tem uma outra coisa que eu quero falar que talvez vai chocar algumas pessoas que estão assistindo. Eu consegui juntar uma graninha. E naquele dia, a gente estava numa campanha, Deus falou assim, eu quero que você entregue essa oferta para uma pessoa. Não era no altar. Mas ele ficou claro, a pessoa que era? Ficou. E essa pessoa não precisava de dinheiro. Aí eu falei, não é possível, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não faz sentido. Não faz sentido, porque não era uma pessoa que estava lá precisando de uma cesta básica. O cara tinha um carrão, talvez o carro mais bonito da igreja. E eu falei assim, não é possível. E aí eu chamei a Elaine e falei, Elaine, cara, tá acontecendo isso aqui. Ela falou, então faz.
Aí eu dei um jeito, descobri o Pix da pessoa e falei assim, ó, Deus mandou, toma. E era uma quantia legal. E aí chega no outro culto, o pastor começa a pregar e ele fala assim, quando você dá uma oferta para quem está precisando, você está fazendo uma ação social. Mas quando você dá para aquele que não precisa e é terra fértil, vai multiplicar e vai voltar na tua mão. Eita. Passou um tempo, no episódio mais ou menos assim, 60, 70, a gente estava em outro estúdio. Porra, 60, ou seja, passou um tempo, Passou né? um tempo. A gente levou um rapaz, uma história muito forte. Vocês devem conhecer a Cracolândia, lá deve ter visto na televisão lá em São Paulo. Sim. Esse cara era filho de pastor, ele se desviou, começou a usar droga, chegou no crack, perdeu tudo. Quando ele casou, ele tinha carro, ele tinha casa, ele perdeu tudo a ponto de ir morar na casa da sogra. E um dia ele se descontrolou, porque ele estava tomando remédio, misturou com droga, álcool, enfim, deu a loucura nele. E aí a mulher, o Espírito Santo falou para a mulher dele, pode pôr ele para fora que dele eu vou cuidar. E ela pegou e cumpriu. E esse cara, onde ele tinha refúgio, foi para Cracolândia. Ele morou 1 ano e meio na Cracolândia. E a família só tinha notícia quando ele fazia algum assalto e era preso. E aí o delegado ligava, fulano de tal tá aqui. E ele saía, cara, o cara não tem dinheiro, não tem nada, assalto de novo. E essa história é uma história tão forte no nosso canal, que eu e a Helene apresentando, chorando, ele chorando, a esposa dele chorando, aí o pessoal que tava no corte chorando. E quando acabou o episódio, o dono do estúdio me chamou e falou assim, Emerson, Deus já tinha falado comigo, e a partir de hoje vocês não pagam mais nada. E vocês não podem parar. Então se você pegar, a gente fez quase 100 episódios lá, né? Sim. Se você pegar assim, a gente pagou uns 30. Então assim, você imagina, aquela oferta que eu dei lá, ela voltou para mim. De forma muito mais potencializada. Entendeu? Então assim, se você tem um sonho, primeiro, sirva pessoas, se movimente e consagre o seu projeto ao Senhor. Total. Uau. Que é a palavra desse mês, né? Verdade. Do Ser Forjado. Provérbio 16:3. Aliás, vocês estão convidados. Para estar com a gente lá, vai ser que dia? 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Para estar com a gente no projeto do Ser Forjado. É um projeto offline, que surgiu aqui do Pode Vir Crente. Pode Vir Crente. Pra gente juntar. Porque assim, mas é tudo online, é legal. A mensagem tem que chegar em ambientes que o online nos proporciona. Mas a ideia do Ser Forjado é juntar empreendedores, empresários, cara, pra estar ali, ó. Cara, que legal essa história, qual é o seu desafio? E aí, tá perto, porque também faz falta. Sim. O tá perto, conhecer ele pessoalmente. Então a ideia do Ser Forjado é pra a pessoa ser forjada mesmo. Porque esse é o ano da forja, irmão. Então se você que está ouvindo a gente, né, não conhece o projeto Ser Forjado, procura aqui embaixo, a gente deve deixar o link. Todo mês a gente faz um encontro presencial, onde você vai se conectar a outros empresários, empreendedores que são cristãos e que estão na sua jornada e precisam ser forjados. Todo mundo precisa ser forjado em alguma área da vida pessoal, da vida empresarial, da vida espiritual. Então vamos caminhar juntos e ser forjados juntos, né? É isso. E vamos mais. Vamos mais que... Como chegou o livro, Helene? Vamos mais. Aí vieram vários episódios, gravações. A gente tem em torno, né, igual o Emerson falou, mais de 130 episódios e são... Então são mais de 2 anos de... 3 anos. E são mais de 200 testemunhos, porque muitos a gente gravou em dupla, até em trio, né? Então, assim, são muitas histórias que a gente tem ali. E um dia, na igreja, um pastor, ele comentou, por que vocês ainda não foram atrás de documentar isso em livro? Falou, vamos então entregar isso também na mão do Senhor, e se for um dia, vai chegar, vai chegar. E no término de um episódio, um dia a gente chegou para gravar, na verdade, né? Tava saindo o dono de uma editora e ali foi um papo muito rápido. Aí depois conversando com uma outra pessoa que também já tinha feito um livro em coautoria, falando, não, vou te apresentar vocês para um pessoal que isso aí, esse lance, se for de Deus, vai sair. Marcamos uma reunião com a editora
E o que era para durar 1 hora virou quase 5. Virou um culto. Virou um culto, oração, todo mundo se arrepiando e já saímos dali com o projeto, né, praticamente montado e com o desafio de coletar ali os histórias. coautores, as histórias. Alguns que estão no livro não gravaram ainda o podcast com a gente, outros já gravaram. E teve todo esse desafio nessa coletânea, né? E pessoas que a gente imaginava, né? Que tinha certeza que estariam no livro, não vieram. Sim. Outras não sabem nem de onde veio o recurso. Teve uma das coautoras que foi abençoada, ela nem sabe quem foi que pagou a parte dela. Aquelas loucuras de crente. Só Deus para explicar. E chegamos, né, num número que ficou o ideal ali para aquele momento, 16 histórias de superação e testemunhos, né? E o lançamento ficou para o mês de julho, lá em Alphaville, no shopping Iguatemi, né? Na livraria que tem lá no shopping. E eu sempre passava lá, né? Assim, Senhor, vai lotar. Eu tenho certeza. Eu já passava no corredor assim, ó. E eu comentava com as minhas amigas. Ia tomar café com as minhas amigas e eu passava pelo shopping assim, ó. Eu quero ver vocês organizando essa fila. Que fila? Só tá na sua cabeça. E no coração de Deus. Que venha, que pessoas sejam impactadas. Sim. Caramba. E isso aconteceu no dia do lançamento. Então, fomos para a livraria, organizando todo aquele evento, né? 16 coautores, famílias, convidados, e foi, assim, uma coisa muito, muito legal de você ir ouvir depois as pessoas falarem assim, nossa, tinha gente que passava no corredor e falava assim, quem é o famoso que tá aí? Aí os amigos, é um amigo meu que tá aí organizando um livro do podcast Eu Sou um Milagre. Então vou levar pra minha mulher. Que legal, a pessoa a gente não sabe nem quem é. Mas entrou na fila e comprou. Pelo volume de pessoas que estavam ali, né? E hoje a gente já tem livro na Europa, tem livro na China. Olha os livros foram sendo enviados e a gente não sabe onde vai chegar. E uma frase que me marcou muito, né? Que o Gil Magalhães, o dono da editora, ele comentou com a gente. Ele falou assim, haverá um dia que as Bíblias não poderão mais ser publicadas. E a palavra vai estar nos livros. Glória a Deus, é verdade. Então ele falou assim, todo capítulo, seja crente ou não crente, que vocês convidarem, tem que ter um versículo. E isso se cumpriu. Então cada capítulo que você for ver aqui, tem um versículo-chave. Que legal. Eu tenho uma pergunta para fazer, que está aqui ruminando no meu coração, que é interessante. A gente acabou nem explorando muito isso, mas eu acho que Deus faz do jeito que... É o momento. É o momento. E assim, eles são empresários, né, são empreendedores, né, como você que está ouvindo a gente aqui. E a minha pergunta ela tem a ver com o seguinte, empresários e empreendedores, a gente não falou muito sobre isso aqui, mas Deus falou no coração de vocês sobre um projeto, que é o que a gente está contando aqui agora. Como é que é isso de... Porque eu quero trocar nesse assunto porque a gente conversa com muito empresário, com muito empreendedor que fala em servir, você fala em cumprir um chamado e fala, não, mas eu sou empresário, eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho outras coisas. E assim, o empresário é um cara ocupado, né? O empreendedor é um cara, às vezes, muito ocupado. Como é que é isso de falar, não, cara, foi Deus que falou isso com a gente precisa colocar isso pra frente. Como é que é essa relação, assim, essa reflexão mesmo, né, de... pelo que eu percebi, não foi um projeto que surgiu na cabeça de vocês aleatoriamente, no sentido de, vamos montar um projeto pra gente ficar rico, pra gente fazer e pra acontecer. Ou seja, é algo totalmente fora do business, do negócio. Deus colocou isso em vocês. Como é que foi isso de falar assim, cara, a gente vai se meter nisso mesmo? Servindo. Lembra desse dia? Conta. Nós estávamos servindo, estava muito frio. Muito, porque a igreja ela ficava na beira da Castelo, né, perto ali do shopping Iguatemi, e o Emerson ficava organizando o estacionamento e eu organizando a recepção ali, nós éramos coordenadores do time de segunda e quarta. E uma irmã desceu do carro, aquela irmãzinha
que todo mundo, se você ainda não encontrou com ela, você está frequentando a igreja errada. Hein? Que vem com o dedinho e fala assim, Deus tem uma palavra para você. E entregou a profecia da empresa para ele. Falou assim, você vai abrir uma empresa. E não estava nos nossos planos abrir uma empresa. E eu vejo você assinando papéis, ela me via escrevendo livros. Olha. Então ali, aquele dia foi muita coisa que foi entregue pra gente na porta da igreja servindo. Eu já prestava serviço, mas era cooperada, não era ainda, né? Não tinha uma empresa, não era empreendedora. Nada. Na área de consultoria de comércio exterior, eu trabalho com software de gerenciamento de comércio exterior desde 2018. E o Emerson prestava serviço numa outra empresa, mas era CLT. E os do nada, né, de Deus, de repente chega uma proposta e a gente avaliou que, não, realmente agora faz sentido. E veio de encontro com a palavra que nós havíamos recebido de Deus e montamos a empresa. A Lanner Capacitação Tecnologia Limitada, onde eu tomo conta da parte de capacitação de pessoas, dando treinamento ali para as pessoas aprenderem a mexer com o software de gerenciamento e o Emerson da parte de infraestrutura. Pronto. É como o Flávio falou, Uniu. Ela é que manda, entendeu? É a cabeça do negócio. A sabedoria tá com a mulher, né? A estratégia operacional. Com certeza. Vocês já ouviram o testemunho do Flávio Augusto sobre essas irmãzinhas? Me ocorreu aqui agora, não sei se você já ouviu também, mas eu queria dar ênfase a isso, bem rapidinho, porque eu conheço o Flávio Augusto, para quem não conhece, né? O Flávio Augusto foi o fundador da WhatsApp, depois do Orlando City, enfim, um figurão aí da MLS. Da MLS, enfim, um figurão aí do mundo empresarial. E eu assim, conheço ele há muitos anos, né? Participei de alguns projetos, o Eric conhece, e eu nunca tinha, na verdade eu mal sabia que ele era crente. Também não sabia. Porque ele não é uma coisa que ele fica divulgando o tempo inteiro, assim. Você até percebe nas atitudes que é uma pessoa muito correta, muito assim, mas nunca deu pinta de, né, de um pentecostal, de algo assim, né? Mas aí depois... Mas a vozinha orava pra ele, a vozinha dele coque. E aí eu ouvi a vozinha dele, verdade. E aí ele conta isso. Uma vez, eu acho que foi um dos últimos cultos CRI grandes que a gente fez lá na igreja. Ele foi dar o testemunho, e assim, eu já caminhava do lado dele, sei lá, 10 anos, com o time dele, com um monte de coisas, assim. E aí ele trouxe um testemunho que pra mim era uma coisa totalmente nova, porque a gente não ouvia, assim. É totalmente bastidor, assim. Ele trouxe no público, ele falou assim, cara, quando eu era jovenzinho, ainda já era da igreja. Lavava roupa. Ele já era da igreja, até porque o pai dele é pastor, e a gente também nem sabia disso, mas o pai dele é pastor. E aí ele conta assim, cara, eu fui uma vez, eu não lembro se era na igreja dele ou se numa outra igreja, mas acho que era numa outra igreja, e ele tocava. Toca até hoje, né? E ele falou assim, cara, eu fui lá, e aí aquela igreja tudo bem pequenininha, sem estrutura, e foi me receber lá como levita, e caramba, não... E eu ali já todo incomodado, querendo, né, quase chutar o balde. E aí no percurso ali, no longo do culto, no final do culto, ele conta que veio uma irmãzinha dessa aí, e aí a irmã falou pra ele assim, ainda jovenzinho, acho que um dia ele devia ter 20 anos, talvez. E ele fala assim pra ele, Deus vai te fazer como uma árvore que vai ter muitos galhos e que vai sustentar muitos frutos. E aí ele, naquele momento, ele não entendeu, né? Falei, árvore, muitos frutos, muitos galhos, como assim? E aí ele conta essa história lá, agora óbvio, né? Já como bilionário, multiempresário. Eu falei assim, cara, nunca deixa de valorizar esses pequenos momentos, né? Óbvio, sem a piração, né? Sem a surtar de que, caramba, o que é isso, né? Mas nunca deixar de refletir sobre isso, trazer, né? Buscar Deus sobre essas coisas que ele coloca no coração de algumas pessoas para nos guiar, né? E às vezes a gente recebe algo assim e fica se perguntando, cara, o que eu faço com isso agora? Eu lembro você contou isso, eu compartilhando um pouquinho também. Por alguns anos da minha vida, eu ia em alguns lugares e do nada de Deus, alguém chegava assim e falava assim, cara, tem uma coisa especial contigo. Eu falei assim, rapaz, pronto. Me mirou. Me acharam. Só que não falava o que era. Eu falei, ferrou. E agora? Agora você começou, termina. Não, mas Deus colocou aqui. Eu falei, tá, e aí? Se é onde você... Não sei como é que vocês lidaram com isso. Deus coloca pra você... Cara, como é que eu vou buscar isso em Deus?
Como é que eu vou colocar isso diante de Deus? Ou eu vou surtar, dizer que nego é maluco? Porque no dia a dia, o crente, o evangélico, né, quem está conectado com Deus, eventualmente está suscetível a receber uma... Tu pode até tentar fugir, né? Mas igual o Jonas, né, mano? Não tem como. E acho que é mais a questão de você alinhar, né, o seu coração com a vontade de Deus e não o contrário. É isso. Porque a gente tenta Caraca, é isso. impor para Deus a nossa vontade. E aí você passa a ser mais uma criança mimada do que um empreendedor. Você só tá lá. Aí eu quero. Mas você quer por quê? Pra quê? É só pra ter status? É só pra falar que você é empresário, que você tem um CNPJ, que você recolhe imposto? Se não for pra abençoar pessoas, não vai fazer sentido. E uma motivação que teve da criação da Lanner também foi essa questão da capacitação de pessoas, né? Porque, querendo ou não, você vai estar trabalhando, mas ajudando outras pessoas a adquirirem conhecimento. Eu quero só voltar num ponto que você falou sobre a árvore, né? Sim. A árvore, ela não dá nem o fruto e nem a sombra para ela, né? É sempre pro outro. Sempre pro outro. É sempre pro outro. Uau. Então, não deixa de ser o servir também, né? Tanto Sim. que a missão, visão, né, e valores, quando a gente montou, né, a nossa empresa, a missão principal que a gente colocou ali é a questão de você levar o conhecimento da tecnologia para que as pessoas possam utilizar isso de uma forma correta, de uma forma que seja também visionária. Então, quando eu estou implantando um software e eu estou treinando pessoas, capacitando ali, né, que na linguagem do projeto a gente chama de usuários finais ali, eu estou treinando ele para que ele seja até o meu próximo concorrente. Isso já aconteceu. Sim. Muitas pessoas que hoje eu encontro aí como colegas foram treinadas por mim, né, durante um projeto de uma implantação. E depois de um período, essas pessoas também viraram consultor. Então, assim, não tem essa. Se é teu, ninguém vai te roubar. É verdade. Sim. Ninguém. E eu sempre tive essa linha de pensamento. O que eu divido, eu multiplico. E o que é para ser meu, vai ser meu. Deus me deu. Excelente. Muito Não bom. tem como outra pessoa me tomar. Trazendo em paralelo, a gente falou agora da nossa empresa, agora trazendo em paralelo essas mesmas questões para o projeto que a gente faz. Primeiro que Deus nos abençoa na nossa empresa, então tudo que nós fazemos para o Eu Sou Milagre, ele é uma oferta nossa para o reino, tá? Nós temos o podcast, nós temos as páginas, né, de Instagram, TikTok, Sim. que monetizam alguma coisa, mas nunca chega perto do custo. Então, a gente sempre tem que fazer essa oferta, é a nossa oferta da nossa empresa, para que esse projeto vá adiante. E as diretrizes, a gente acredita muito no profético, as diretrizes para tudo que a gente vive hoje, ela está envolvida em palavras proféticas. Nós estávamos no monte, né? Então, assim, eu sabia como fazer, né? E comecei a fazer. Só que você fica muito tentado, né? Você fica tentado a dar o seu jeitinho no seu tempo para que as coisas tenham um alcance um pouquinho maior. E eu lembro que eu convidei um cara que assim, tem um grande número de seguidores, e a gente fez alguma coisa muito fora do padrão do Eu Sou Milagre, sabe? Tipo, eu tava com a camisa do Corinthians, ele com a camisa do Palmeiras. No meio do episódio chegou pizza. Então a gente quis entrar muito no público do cara. Entendeu? Porque o público dele era isso. Então a gente saiu do nosso padrão e entramos no público dele. E depois passou um tempo, a gente tava fazendo uma campanha no monte, e aí, meu amigo, foi lapada pra tudo quanto foi lado. A gente tomou uma surra lá, porque Deus usou uma pessoa claramente falando que aquilo que ele entregou pra gente era para que nós encontrássemos histórias escondidas e que não era para a gente se preocupar com o número de seguidores. E as pessoas que passassem pelo Eu Sou Milagre, o Eu Sou Milagre seria uma escola de profeta, e essas pessoas, ao passarem por Eu Sou Milagre, Deus ia fazer... Deus nunca deu a palavra pra gente que a gente vai ser grande,
que a gente vai entrevistar gente famosa. Nunca deu essa palavra pra gente. Mas existe uma promessa sobre as pessoas que participam do Eu Sou Milagre. Olha que loucura. É sobre a árvore, hein? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então, assim, não existe, só que é muito tentador. Só que a gente hoje, por exemplo, agora eu tomo um cuidado de a gente recebe uma história e faz uma pré-seleção. Fala assim, e eu gosto de ver no vídeo, né? Então, assim, vamos bater um papo. Meia horinha. Eu quero entender o seu testemunho, como é que é. Por quê? Eu tenho agora a instrução de como fazer. Então, se a história da pessoa não está dentro, eu não faço mais adaptação. Eu tenho que ser fiel àquilo que Deus me entregou a fazer. Então, a gente tem, como eu disse no começo do episódio, nessa temporada Rio de Janeiro, as histórias são muito diferentes do habitual. Porque um período a gente gravou em Alphaville. Então, como a gente estava perto ali de Alphaville, os desafios das pessoas que estavam naquela região era um tipo de desafio. Quando a gente vem para cá, os testemunhos são assim que a gente fala, meu Deus do céu, cara. E como é que vocês vieram para cá? Ih, agora vamos lá. Mistério. Olha, Chegou o momento. Chegou o momento. outro mistério aí. Durante um tempo eu tava ali, a gente tava empreendendo. Abriu a empresa. Isso, tava abrindo empresa. Lá em São Paulo, bonitinho. Tava rodando tudo bem Tava fluindo. até que o meu lado, né? Porque nós temos a empresa, mas ela toca uma área e eu toco outra. Certo. E o meu lado começou a dar ruim. E nisso que começou a dar ruim, fica até uma questão, tá? Quando uma porta se fecha, pode ser que você geriu errado. É alguma coisa que pode estar ligada a você. Quando todas as portas se fecham, é Deus que está te movimentando para algo. E eu lembro que eu estava na igreja, ele estava num projeto na Colômbia, eu já estava vulnerável, sem o amor da minha vida, e eu estava lá na igreja. E aí vieram uns irmãos lá da igreja Bethel, lá dos Estados Unidos. Aí, ó. Vieram visitar a nossa igreja. Redding, na Califórnia. Isso. Vieram visitar um amigo que é da nossa igreja. E no final, a gente virou manto lá. A gente teve que ir para o estacionamento, porque tinha que fechar a igreja. E aí ele falava para mim sobre uma ponte, né? Que se eu estivesse de um lado da ponte, eu ia... Era como se fosse uma roça. Eu já tinha plantado, colhido, mas eu ia ter que plantar tudo de novo. E do outro lado da ponte, era uma cidade que tinha muitos prédios. E eu iria colher tudo aquilo que eu já havia plantado do lado de cá. Só que se eu ficasse do lado de cá, Deus ia me abençoar. E se eu fosse pro outro lado, Deus ia me abençoar. Então era uma escolha minha. Mas de qualquer forma, Deus ia me abençoar. E engraçado porque nesse período eu estava numa transição de carreira. Comecei a empreender em outra coisa, sabe? E eu mexia com coisas que eu instalava fechadura digital. Aí chega prédios, aí você começa na tua lógica, né? Muitos prédios. Nossa. Muitos prédios, muitas portas. Isso. Muitas portas precisam de fechadura. Muito então trabalho. Falei, vou arrebentar. E a coisa começou bem, mas aí ela não foi mais legal. E aí eu entrei num parafuso, assim, né? Falei assim, cara, o que tá acontecendo? Vendi um mês bem e 3 meses aqui. E ficava lá sem atividade, Helene levantava para trabalhar e eu, como é que eu vou ficar na cama? E aí comecei uma loucura na minha cabeça e aí um dia eu procurei um pastor, amigo meu, falei, pastor, vamos tomar um café. O mesmo que bateu na gente no monte. E aí eu comecei a conversar com ele e aí quando eu contei isso para ele, ele falou, Emerson, cara, você tá interpretando errado. Eu falei, como assim? Eu falei, as portas, o prédio, porta. Ele falou, não, você está interpretando errado. Cara, isso é uma mudança geográfica. Essa ponte é uma mudança geográfica. E eu falei, pastor, eu não acredito. Ele falou, só que estava dando a hora dele, ele pegou e foi no banheiro. Quando ele foi no banheiro, eu peguei o celular. Quando eu peguei no celular, tinha uma mensagem de alguém querendo falar comigo. E quando eu retornei o contato, o cara falou assim, a gente tá com uma demanda em outro estado, lá no Rio de Janeiro, e eu queria que você fosse pra lá. Lá do outro lado da ponte. Quando eu chego aqui, uma das primeiras atividades que eu venho fazer é em Niterói.
Que é do outro lado da ponte. E eu fiquei doido pela cidade de Niterói, cara. Eu fiquei doido, assim. Prédios. E Caraí, né? Essa hora de Caraí, a coisa mais linda. E a gente tava procurando muito apartamento na Zona Sul, porque eu queria morar na Zona Sul, lá no Rio. E eu não achava, cara. Não achava, os preços, assim, não batiam, tal, não sei o quê. E tava chegando perto do dia que eu, de fato, tinha que vir pro Rio. E, assim, Achou. a gente veio uma vez ver apartamento. A gente olhou, nós olhamos 2 apartamentos, né? Quando a gente entrou nesse que a gente mora hoje, eu falei, Elaine, é aqui. E a gente orou e falou assim, Deus, se for aqui, vai dar tudo certo. E aí a gente veio, e aí a profecia se cumpre, né? Então eu estou do outro lado da ponte. Só que a colheita, ela também não é específica. Então, a colheita eu estou aguardando. A colheita é o seu milagre, a colheita é o meu trabalho. O que é a colheita? Eu agora aprendi, amigo, a esperar. E descansar. Descansar no tempo. Então, tudo que a gente se movimenta, a gente perde. Porque, assim, para quem é de São Paulo, as notícias que chegam do Rio, por exemplo, eu estava aqui no dia da mega operação. Sim. Tava no Rio. Caraca, lembro, uma terça-feira. Aí eu tava aqui, o pessoal em São Paulo tudo doido, me ligando, mandando mensagem. O diretor da minha empresa mandou, como é que você tá? Eu já tava no hotel, falei, cara, tô tranquilo. Por quê? O que chegava lá, não é assim, ó, uma operação no Morro da Alemanha. É no Rio de Janeiro inteiro. Sim, acho que eu tava em São Paulo esse dia. Tiroteio no Rio de Janeiro. O povo tava apavorado, assim. Entendeu? Então, assim como hoje eu tô aqui, eu vejo as notícias de São Paulo, cara, é a mesma proporção, entendeu? Então, assim, meus amigos todos chamando a gente de maluco, mas teve muitas profecias, inclusive no último dia, né, que a gente foi na igreja, um profeta muito famoso, né, a igreja que a gente ia também era frequentada por muita gente famosa, um profeta muito famoso também liberou uma palavra para Elaine, né, Elaine? Foi. Que ela era a única que não tinha recebido. A minha filha já recebeu promessa aí que talvez o genro tá por aqui, né? Olha aí, ó. Entendeu? Aí agora tinha a minha, e aí não tinha dela. E aí no último dia... No último dia, o profeta me chama lá na vigília da igreja, né? E ele falou assim, você tá com medo de ir pra terra perigosa? Que isso? Aquele que tem a marca do sangue do cordeiro no seu umbral, a morte não passa. É verdade. Eita. Então, vá em paz. Você tá indo lá para coletar muitos capítulos. Uau. Pronto. Já ligou o livro. Pronto. Uau. Que loucura, né? Uau, que loucura. E falando sobre livro, a gente Pronto. falou, mas eu ainda não presentenciei vocês, Olha aí, né? olha Hoje aí, eu ó. trouxe um, mas aí eu mando Agora, outro. na verdade, eu E aí? fiquei até mais... Aí, ó. Se você não conhece, fala do livro. A venda aonde? Ah, tá Quem, vendo se no você Mercado Livre. quiser, ó. O Eu Sou um Milagre. Vou botar o link Bora. na descrição, Na descrição. do vídeo. O nome do livro é Eu Sou um Milagre também. Sim. Eu Sou um Livro é o Milagre. Milagre. Eu Sou um Milagre. Aqui, eu dar um fogo aqui, ó, diretor. São 16 histórias de superação, tem diversos tipos de testemunho, e essa palavra que a Helene recebeu lá na porta da igreja, ela falou assim, ó, o rapaz falou assim, ó, o podcast e o livro é a continuação da Bíblia. Porque, não é heresia, não. Porque, assim, a Bíblia é um livro de relatos. Aqui Verdade. é um livro de relatos de testemunho. A Bíblia continua sendo Caraca, Eu é ia falar verdade. isso agora. Os atos continuam sendo escritos. Continuam sendo Exatamente. escritos. Glória a Deus. Por onde que compra isso? Então, a gente tá com o link no Mercado Livre entregando pro Brasil inteiro. Legal, legal. Olha aí. Vamos botar esse link e vamos falar disso. Aí, ó, profecia aí, ó. Será que tem a ver com o nosso livro também, cara? Olha aí, ó. Cara, Vai sair. tem Deus aí nesse negócio. Vai sair. Obrigado, viu, pelo presente. Não só. Agora eu fiquei até. É porque quando você olha o livro na primeira vez, e o Flávio já apresentou o livro pra gente algumas vezes, a gente olha, pá, legal, né? Bacana, vamos. Tema interessante, né? Agora, ouvindo assim como eles estão trazendo, cara, tu fica até assim, caraca, eu preciso ler isso, mano. Eu preciso ouvir essas histórias, preciso ler isso, preciso. Ó, tem conteúdo do que você imaginar aí. Tem pessoas que se converteram dentro da cadeia e começaram a pregar dentro da cadeia. Tem pessoas que foram abusadas, né? Passaram por abusos. Tem um testemunho de um cara, ele foi mandado embora da empresa e 20 anos... Vamos falar de empreendedorismo? Vamos. 20 anos depois, ele é o dono da empresa, que Olha é a aí. maior do segmento no Brasil. Caramba! Olha isso. Olha aí, ó. Então, assim, o que você imaginar tem. E no nosso podcast eu sempre deixo uma caixinha lá
qual o seu desafio, me conta seu desafio que eu te respondo com o episódio. Graças a Deus, Deus tem dado essa graça pra gente aí, que a gente tem episódio para qualquer desafio. Deus, glória. Sensacional. E os próximos passos? Lanner? Lanner. Isso. A Lanner, capacitação. Isso. Hoje Próximos passos. Posso falar da Lana, do Eu Sou o Milagre, porque tem muitos milagres a serem contados. E como é que é? E da dona Elaine, do casal. São Projetos. muitos desafios para ser organizados durante as 24 horas, né? Sim, A gente sim. fala, das 8 às 18, o crachá tá pendurado, o Lanner representando ali, virou às 18 horas, a gente já corre aqui pro Flávio, vem, né? Quando a gente não tá gravando, nós estamos gerando conteúdo, gerando cortes, indo atrás, coletando mais histórias, né? Estão frequentando alguma igreja aqui? Sim, nós somos da DEVEC Niterói. Legal. Com o Marquinhos? Pastor Marquinhos. Conheço. Meu paciente. É mesmo? Marquinho. Olha só que bem, vamos dar uma foto pra ele hoje já. E os desafios não param. Então, assim, eu trabalho Que no tem um ramo... testemunho também, né? Tem. Caraca. Você vai ter um momento certo. Vai. Pastora vai. Lília também. Pastora Lília Eu conheço a também. história dele. Pastora Lília também. Nós estamos- E agora eu tô passando de consultora, né? Migrando para a área de gestão de projetos, que é um desafio, assim, mais desafio. enorme, que eu ainda comento com o Emerson, eu falo... Quando eu era consultora, eu dependia só de mim. Agora eu tenho que ficar lá, bora, time! Eu costumo dizer que, na verdade, agora você tem que fazer o que você já fazia, melhor, só que sem fazer, através de outras pessoas. Exatamente, né? Ajudando ali outras pessoas a serem motivadas para que ela possa fazer e cumprir um cronograma. Então, Ele não, é desafiador. atender a satisfação e a expectativa do cliente com a implantação de uma ferramenta que ele não conhece, mudando completamente a rotina dele para poder trabalhar. desafiador. Ainda existem muitas pessoas apegadas à planilha de Sim, Excel, então totalmente. quando chega um software novo na empresa, um sistema novo, há muita resistência. Então eu sempre brinco com a minha equipe, eu falo assim, a nossa primeira formação não é TI. A nossa primeira formação tem que ser psicologia. Porque se você entrar na mente de quem está do outro lado, Flui. esse projeto vai ser entregue com sucesso. Legal. E sobre o seu milagre, Deus tem dado alguns direcionamentos e a gente vai seguir. Que infelizmente agora a gente ainda não pode Sim. explanar muito, mas com certeza aí até o final de 2026 nós vamos ter mais alguns produtos além do livro. E a temporada Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 021. Temporada... 021. Porque a Tem gente... promessa pra voltar, não? Então, você sabe que Jacó, no meio do caminho, Sim. né? Quando ele tem um encontro, que ele elege aquele altar. Aquela promessa, Deus está falando que ele vai, mas ele vai voltar. Vai voltar. Existe A uma última missão, palavra que eu li foi essa. Por isso que a gente se identifica como temporada Rio de Janeiro. Uhum. Legal, Então, a gente vai... é uma missão, né? É uma missão. E é assim, é desafiador você não saber o amanhã, mas a gente tá na mão de Deus. É Tem isso. uma coisa, eu vou deixar você fazer. Que eu já quero falar, já então quero beleza. contar os meus... Ó, Tô tá aqui, ó, cronograma que tá certinho, irmão. Aqui a gente bem. passa, mas hoje tá... Não, cara. Compactamos as conversas, os assuntos. Muito bom. Muito bom. E assim, aqui no Pode Vir Crente, a gente acredita que a gente chega de um jeito e a gente coloca na mesa, a gente fala as coisas, tem um direcionamento do Espírito Santo e a gente acredita que a gente sai daqui melhor do que a gente chegou. Amém. 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 E tudo que foi falado aqui, e de alguma forma, tanto pra gente, quanto mim, pra com quem tá certeza. escutando, o que a gente vai tirar daqui, vai sair daqui pra aplicar, seja na tua vida pessoal, profissional, enfim. O que você extraiu de tudo isso que a gente conversou nessa 1 hora que a gente tá aqui, que vocês podem deixar de palavra final pra quem tá ouvindo, numa palavra, numa frase, num versículo, o que arde no coração de vocês para deixar como mensagem final para quem está assistindo esse episódio? Posso começar, Dani? Pode. Vamos lá. Olhando para essa câmera aqui, diretor, essa câmera linda. Cara, olha que imagem top, hein? Ó, essa aí é porque eu estudo podcast, porque eu sou meio feinho, meio estragadinho, mas aqui a qualidade é top. Se você já recebeu uma promessa do Senhor, aguarde até que venha a nova instrução. Se Deus prometeu, por mais que o cenário esteja extremamente
desfavorável vai acontecer. Agora, a grande sacada é você controlar a sua ansiedade. E eu era um cara extremamente ansioso, até que eu tive um entendimento da palavra que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Lançando sobre ele significa uma ordem. Lançar, lance, é uma ordem que está dando. E quando você não lança sobre ele a sua ansiedade, você está em desobediência. Então, no resumo geral, no meu entendimento, a ansiedade é um pecado. É muito chocante você chegar nesse nível de entendimento, mas foi aquilo que Deus me falou. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de você, de vós. Se você não lança, você não está crendo que ele está cuidando de vós. Eita. Então você está em desobediência. Forte, hein? Forte, hein? Eita, ó. Aqui é assembleano, irmão. Fala, Deus. Completando a palavra, em concordância com o irmão, agradeço a minha oportunidade. Sobre a fé, né? Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Acho que o principal desafio do empreendedor cristão é não meter a mão e se atropelar no processo da palavra de Deus. Porque a promessa, ela vai se cumprir. Você precisa se atentar só a fazer a sua parte, porque o impossível é com Deus. O possível, vai atrás, abre a empresa, dê a César o que é o de César, recolha seus impostos, cumpra princípios, abençoe pessoas, seja ofertante, seja dizimista, ande em ordem com a lei, porque Deus não age no caos, numa empresa bagunçada, né? Então, acho que o grande desafio é esse, de você ter a fé, né? Não deixar a ansiedade te dominar e você não se atropelar, não querendo dar uma ajudinha e brincando de ser Deus nesse processo, atropelando as promessas do Senhor. É verdade. É verdade. E aí, Filipão? Cara, assim, esse programa aqui é fantástico, porque a gente brinca aqui o que... Felipe tá até mole, cara. A gente Acho que ele apanhou bastante hoje. A gente, muitas das vezes, né, a gente pensa em podcast, quem tá ouvindo a gente fala assim, que legal, eles têm um programa, um podcast, mas eu sou um dos que mais aprendo aqui, de verdade. Eu venho pra cá pra receber, assim. Embora a gente esteja aqui no papel de provocar, de perguntar, de entrevistar, mas eu literalmente... Uma troca, né? Tudo é uma troca, né? Eu cresço muito com isso aqui, de verdade. E Deus falou muito com o meu coração aqui, muito no meu coração sobre muitas coisas que vocês falaram aqui. Mas eu vou compartilhar uma delas. Compartilha. É mensagem final, tá, Filipão? Ele gosta de pegar no meu pé, né? Que, cara, é muito legal reconhecer, por exemplo, vocês que estão... Né, já estão há 3 anos, mais de 3 anos aí, né, tocando um programa, um projeto que Deus colocou no coração de vocês, já tem relevância nas mídias, nas redes sociais, né, já publicaram um livro e ainda assim se colocar na posição que na verdade é a posição que Deus colocou vocês, né, entender que, como vocês falaram aqui, né, a gente está numa igreja que tem muitos famosos, por exemplo, que recebe muitos famosos, mas Deus colocou no nosso coração que não era sobre isso, porque a gente tende a muitas das vezes, então agora aqui... É agora, é a hora, famoso. Agora a gente vai explodir. Vai. E aí, e vão mais, hein? E aí talvez a gente até se coloca na posição assim, pô, Deus, não tá dando certo agora, pô? Cheio de gente famosa aqui pra gente explodir. E me ocorreu uma coisa assim muito simples daquelas loucuras que eu falo aqui, né? Sobre selva, sobre corpo humano, universo. Sobre o seguinte, quando a gente fala que é corpo de Cristo, né? E quando a gente fala de corpo, muitas das vezes a gente olha uns olhos bonitos, um cabelo bonito, né? Uma silhueta ali, algo que a gente olha e chama atenção. Mas existe toda uma estrutura funcional no corpo. E aí o indivíduo, às vezes, ele é um órgão vital, é um coração, é um rim, ele é algo que é muito vital pro corpo, mas ele quer ser um cabelo bonito. Mas ele quer ser a orelha, porque aí vai botar o brinco que vai chamar a atenção. E Deus, às vezes, muitas vezes, te chama para algo muito importante, muito relevante, muito impactante para o reino. E nós, como empresários, muitas das vezes vivemos isso. Às vezes, seja de abençoar, seja de ser estrutura, de ser árvore. E a gente olha, às vezes, pro lado, né? E quer... Poxa vida, mas o outro tá com um brinquinho tão bonito, não posso botar um brinco aqui, eu não posso ser uma parte que chama atenção, e ver isso em vocês assim me impacta, de verdade, que é onde você reconhece
E a gente precisa aprender o tempo inteiro e falar assim, cara, eu tenho que me colocar à disposição de Deus, pro que Ele quiser. Isso aí. Porque se Ele quiser que eu seja cabelo, amém. Se Ele quiser que eu seja pé, amém. E o importante é que sigamos, né, conectados na fonte, seguindo, né, o que Ele nos direcionou e aprendendo todo dia, fazendo isso acontecer. Eu só tenho a agradecer, viu, por vocês compartilharem com a gente. Uau! E o que ficou pra mim todos temos uma boa história pra contar. Seja no... todo mundo... Se a gente parar verdadeiramente pra ouvir o outro, sempre tem como extrair algo bom. Ou algo de relevante. Algo que em algum momento vai te tocar. Né? Assim como o livro Eu Sou um Milagre tem 16 histórias aqui que com certeza, cara, vai impactar quem for ler. Assim como você deu uma palhinha, ele falou de algumas pessoas, nós também temos. Todos nós temos histórias. E todo mundo para ouvir uma boa história. Então, assim, o que ficou pra mim deixe a sua história. Conte a sua história. Porque vai, de alguma forma, impactar, ajudar, edificar. E isso tem muito a ver com a palavra. Sim, existe uma resistência em não se contar a bênção. Existe até um misticismo. E o que você conta, as pessoas crescem o olho, estraga. Só que no seu testemunho, às vezes é a palavra de esperança para uma outra pessoa. Era aquilo que a pessoa... se Deus fez ali, vai fazer comigo também. E a pessoa se agarra naquela última chance, na última fio de esperança que resta para ela, para ter a certeza. Então, por que não contar sobre as maravilhas do Senhor? Não retenha a sua história. Isso aí. Vem aqui no Pode Vir Crente, fala ali com eles. Vai no Eu Sou um Milagre. Eles estão filtrando, eles já falaram que estão filtrando. Não é qualquer história, não. Não é qualquer história, não. Enfim. Como é que a gente acha vocês nas redes sociais? Exatamente. Sempre hoje, graças a Deus, sempre Deus, né? Sempre Deus. Se você pesquisar podcast Eu Sou Milagre, de todas as vezes já aparece. Benção. Mas o arroba é podcast _ Eu Sou Milagre. E a de vocês? Também ou não? É Emerson Neri com 2 Y no final. E o meu é Elaine Souza Neri. Pensei que era Dona... Não. Vai pra Dona Elaine. Olha aí, ó. Fica a dica aí. Fica a dica. Ó. Então, se você gostou desse episódio, pelo amor de Deus, não deixe isso aqui ficar parado aqui só com você. Tenho certeza que você pensou em alguém que precisa ouvir esse relato, essa história toda que foi contada aqui. Então, ó, clica aí, ó, compartilha esse episódio e siga a gente nas redes sociais. Todo dia sai corte daquele episódio da semana e é terça-feira agora, né? Terça-feira. É que a gente mudou o dia. Toda terça-feira, às 8 horas, sai um novo episódio no YouTube e todo dia sai um novo corte no Instagram e TikTok. Então não deixe de compartilhar. Abençoa alguém, né? Abençoa alguém e abençoa a gente também, porque isso aqui não pode ficar parado só aí. Precisa ser compartilhado, porque a palavra é viva e eficaz. Amém. Então, ó, muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. E vamos agora pro Eu Sou um Milagre. Bora! Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Show, gente. E aí, ficou...